Bitcoin hoje tenta repetir um padrão que ele fez há um tempo atrás. A gente vai interpretar esse padrão que indica que a gente pode ter alta nos próximos dias, dependendo como a gente vai fechar, principalmente essa semana, tá bom? Então a gente dá as boas-vindas, você tá no canal Investidor Modesto, que você aprende e entende como o mercado funciona. Então vamos começar. Gráfico diário, o que a gente tem? Já vou circular para você que padrão que ele tá repetindo no momento, tá? Então a gente teve queda nesse dia aqui que você já sabe o que foi, né, a liquidação de contratos futuros alavancados. Beleza. Então, a gente tem aqui também esse da mesma forma que tivemos queda e uma acumulação, a gente teve neste momento aqui uma queda e acumulação. Ou seja, claro que são situações diferentes, mas com algumas semelhanças que é o que você precisa entender. Você que está nesse mercado, você não tem que entender os padrões, e sim como que eles funcionam. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, a gente tem uma queda. Qual a primeira reação de uma queda quando a gente tem uma força compradora apontando o preço para cima? Da mesma forma, né, que a gente tem quando você tem queda, você tem uma força compradora indo contrário ao preço, formando essas sombras. Então, é a primeira reação que a gente tem quando a gente vê uma queda no mercado. Agora, depois a gente tem essa queda, o mercado vai se acostumando, entendendo qual a tendência, ele muda a tendência dele, que era de alta, então a gente reverteu para uma de baixo, da mesma forma que aqui a gente estava em alta e revertemos por um calma, fala direito, breve prazo, a gente ficou, né, em baixa aqui. Então a gente tem aqui, nesse momento, tá? Uma LTB, uma linha de tendência de baixa, indicando que sim, o movimento está progressivo para baixo. Da mesma forma que nós temos aqui também em menor escala uma LTB indicando que o movimento é progressivo para baixo. Isso indica que nós estamos fazendo fundos mais baixos que os anteriores, sempre descendo, tá? Então, por isso que a gente tem. É difícil hoje a dicção, vamos lá. A gente tem esses fundos mais baixos que indica baixa. Agora, uma coisa legal que a gente tem que reparar é o momento que ele faz a reversão. Qual o momento? Eu já falei para vocês, quando a gente teve essa queda, a gente esperava o quê? Sim, o preço de alguma forma fazendo fundos mais baixos, mas em algum ponto, algum certo ponto, ele iria fazer o quê, né? E ameaçar vir mais embaixo e fazer naquela mesma hora um bear trap, uma armadilha para os ursos. Da mesma forma, preste atenção, tá? Aqui a gente teve fundos descendo, e chegou, né, num ponto que o mercado começou a ficar esperançoso, que a gente começou a ter alta, e o mercado virou, descendo mais. Mas acontece que quando ele virou neste ponto aqui, vindo para baixo, a gente teve o que, né? Uma surpresa, que o preço simplesmente repicou e veio para cima com toda a força. Isso aqui é um bear trap, né? Você tem um fundo aqui e você tem um fundo sendo formado mais embaixo. Ou seja, você tem uma LTB aqui traçada. Ou seja, movimento continua de baixa, só que o mercado vem e vira na cabeça das pessoas e aponta para cima. Então é isso, o mercado sinaliza que vai ter baixa, mas ele faz o contrário e sobe. Então essa é a armadilha que você tem quando você tem uma reversão de tendência de baixa para alta. Então a gente estava esperando a mesma coisa aqui. A gente estava tendo fundos mais baixos até o certo ponto que a gente teve este fundo aqui e neste fundo teve uma grande sombra e já uma barra engolfando ela, indicando que sim, esse movimento de baixo já foi revertido, pelo menos no curto prazo. Então, agora a gente está se mantendo acima dessa região. E o interessante aqui que você tem que prestar atenção é que, né, quando a gente estava voltando, deixa eu tirar isso aqui, deixa eu tirar essa seta. Quando a gente estava voltando para cima, aqui nessa região, a gente teve o que, né? Uma queda, ou seja, um pivô de alta para confirmar um fundo aqui, que a gente precisa de um fundo aqui em algum momento, tá? E ele formou esse fundo aqui. Agora, como o movimento que a gente está tendo agora é muito menor em termos de escala, a gente pode sim estar formando um fundo aqui para a gente vir a subir mais, tá? Então, totalmente possível ele sim aparecer esse candle vermelho aqui de hoje para confirmar um fundo, pelo menos bem, se você for entrar nos tempos gráficos, você vai ver isso melhor. Esse padrão se repetindo melhor. Então a gente vai ver que ele tá fazendo o mesmo padrão de queda, só que é uma queda para continuação de alta, tá? Então a gente teve uma queda aqui e continuou o movimento de alta, da mesma forma que a gente está em uma escala menor, tendo queda e continuando o movimento de alta. E se a gente for entrar mais no fundo,
no nosso gráfico, a gente vai ver o seguinte, tá? Eu falei pra vocês, é a mesma história, tá? Ele cai, forma uma LTB, ele forma uma Bear Trap, que ele faz uma armadilha para os ursos que acham que o mercado vai cair, e ele sobe. Então a gente tem essa linha de tendência de alta que em algum ponto ela vai formar um fundo pra gente, indicando, né, que sim, é esse aqui, esse fundo vai se tornar um suporte para o preço ele vir a testar essa região, tá? Então a gente está criando um suporte para essa região e você pode ver que ele entra em confluência, tá? Com este fundo aqui, com alguns candles aqui no meio do caminho, ele entra em confluência, ou seja, é uma região que realmente está sendo construída como um suporte para, se o preço vir mais acima, a gente vai usar essa região como base no futuro, assim como a gente tem vários suportes mais embaixo, tá? Então essa é a estrutura que você tem que entender da mesma forma que na outra tendência a gente estava tendo. A gente subiu, fez um pivô e subiu mais, a gente tem que entender que é bem possível que isso aconteça de novo, porque o mercado ele sempre reage da mesma forma, mesmo que em situações diferentes. Aqui foi uma alavancagem muito absurda acima do normal, que foi liquidada pelas exchanges, e você tem, né, uma reação de queda sempre é a mesma do mercado, ainda mais quando as pessoas estão bullish com Bitcoin e aproveitam estes pontos aqui, estes fundos aqui, como oportunidades de compra, tá? Então você tem que sacar como isso acontece, qual é o motivo disso. Agora, o principal é até onde a gente pode vir e por que que ele está fazendo este fundo. A gente sabe que está fazendo esse fundo porque ele precisa consolidar e confirmar um suporte, né? Então a gente está subindo, a gente tem essa região como um suporte para o preço, porque ela vai em confluência com várias outras regiões, como a gente vê aqui, fundos pegando nessa região. E quando a gente rompe, né, um suporte que virou resistência, a gente vai tentar romper de novo e usar ele como base, suporte, para o preço continuar subindo. Então é totalmente necessário o preço ter essa alta e ao mesmo tempo vir e fazer um teste desse suporte. Você vê que o preço está segurando muito bem nessa região para a gente consolidar mais essa área, para a gente voltar a subir e concluir, né, e seguir o script que a gente estava tendo anteriormente. Então essa é a interpretação mais legal, mais bacana que você pode ter do mercado. Você pode só pegar essa interpretação e entrar em confluência com outros indicadores, mas isso aqui é muito bacana você entender como isso funciona, para você ver que o mercado, sim, ele é padronizado em situações diferentes, em formas diferentes. Só basta você aprender o mercado para enxergar essas semelhanças, tá? Agora, dominância do Bitcoin, a gente vê. Vou pro diário aqui da dominância, pra gente ver o que que tá acontecendo. E olha só, né? Isso aqui tá... Que coisa feia, né? Essa tanto de sombra aqui significa que o mercado não sabe se vai para altcoin ou se vai para Bitcoin. Você tem um dia que as altcoins explodem, no outro dia você tem o Bitcoin retomando valor. Depois as altcoins explodem, então você está tendo algumas altcoins recebendo uma valorização a mais aí nessa época que a gente está, porque a gente não tem uma tendência definida. E o que que isso pode trazer e entregar para a gente para o futuro, tá? Olha só. A gente tem aqui dois fundos sendo formados, tá? Esse fundo aqui, que vai em confluência com esse aqui. Então, a gente tem uma zona de suporte na dominância, tá? Isso indica pra gente que a qualquer momento, assim que a gente conseguir pegar um respiro desse suporte, que já estamos fazendo isso, por conta dessa consolidação toda, a gente pode vir a buscar pelo menos este topo anterior na dominância do Bitcoin, que foi mais ou menos aproximadamente está em 50% de dominância. Então, da mesma forma que a gente pode vir a dar essa recuperada na dominância do Bitcoin, a gente pode ver também o preço do Bitcoin, a cotação aumentando também. Ou seja, a gente vai ter uma alta do Bitcoin, pode ter, tá? A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas a gente pode ter uma alta do Bitcoin a partir desse ponto, vindo buscar os 65 mil. E nesse caminho aqui, a gente pode ver, né, o Bitcoin tomando frente das altcoins e retomando seu valor de mercado. Pelo menos pegando de volta os 50% de dominância do mercado, tá? Isso é totalmente necessário, a gente precisa realmente, você tem que entender que o Bitcoin, por mais que, né, você ache que, cara, as altcoins estão tomando muito espaço no mercado, o Bitcoin, será que ele realmente está perdendo o valor dele? Claro que não, tá? Isso é um ciclo, você vê que a dominância sempre vai ter ciclos assim. Ou seja, né, cara, fica tranquilo, o Bitcoin, uma hora ele sim vai passar e muito por cima das altcoins. Tá? Ou seja, vai valorizar muito, as altcoins às vezes não acompanham. Até a gente consolidar em alguma região aqui para as altcoins ganharem espaço, né? A gente pode ter um dump aqui
sempre buscando alguns valores mais abaixo. Quanto mais baixo a gente tem, maior é a valorização das altcoins. Então a gente tem que ficar esperto, mas por enquanto eu sim espero que o Bitcoin dê uma porrada para cima e recupere parte do seu valor, né, do mercado, que é o que ele precisa. Ele domina o mercado, ele direciona o mercado, então a gente precisa realmente ter uma valorização maior dele, que é totalmente necessária. Para depois a gente ter uma altcoin season para ver suas altcoins aí explodindo de valor, tá bom? Então essa foi a análise. Deixa o seu like se a sua análise foi útil para você. Se inscreve no nosso canal, análise todo dia aqui, para você entender o que acontece no mercado. Eu te vejo amanhã, tá bom? Na nossa próxima análise, sexta-feira. Vamos fechar essa semana com chave de ouro. Grande abraço a todos, hein?